Você não acha que além das exibições colocarem os filmes em suas salas, os espectadores precisam se interessar mais por isso também? Porque aqui na minha cidade percebo que poucas sessões de filmes nacionais como esse não contam muito com muito público, que prefere gastar o seu dinheiro vendo filmes da moda. Haveria alguma forma de incentivá-los a mais? Então, existem. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. A gente já conversou inúmeras vezes aqui sobre o cinema brasileiro da década de 70, que criava público para o cinema brasileiro a partir da oferta. Então, se, por exemplo, nós tivemos cota de telas que de fato dê espaço para cinema brasileiro e não um filme isolado às 2 da tarde, porque tem muito disso, Matthew Law. Muitos desses parques exibidores, muitas dessas salas de cinema, dão espaço para cinema brasileiro, mas botam o filme ali 2 da tarde numa terça-feira. Sabe? Qual é o trabalhador brasileiro que vai ter tempo para assistir um filme brasileiro às 2 da tarde? Claro que ele vai assistir o filme das 8 horas da noite, das 7 horas da noite, estrangeiro. Então, o primeiro ponto é que a cota de telas não só demarque a presença do filme brasileiro, como limite, por exemplo, o número de salas para um único filme, para que não haja aberração de oferta de 80% das salas no Brasil sendo tomadas por Vingadores, porque isso aconteceu. Quando Vingadores foram lançados, aproximadamente 90% das salas foram ocupadas por Vingadores. Então a cota de telas ela deve compreender, primeiro, esse projeto de limitar o número de salas para um único filme. Segundo, ampliar o número de filmes brasileiros exibidos, e aí quando eu digo isso, também significa criar multiplicidade para o cinema brasileiro, não é colocar um filme brasileiro às 2 horas da tarde, mas sim criar um leque de diversidade de filmes brasileiros sendo exibidos. Como eu falei para vocês, aqui perto de casa nós temos Pedágio, Mussum e Nosso Sonho, ou seja, as pessoas têm escolha para qual filme brasileiro assistir. Sabe? Porque quando acontece isso, a pessoa não está escolhendo entre os filmes que estão em cartaz ou aquele filme brasileiro. Ela tem a opção de escolher entre 3 filmes brasileiros. Percebe? Isso dá uma propensão de oferta, ou seja, a partir da oferta criar uma demanda para filme brasileiro. A cota de telas, portanto, ela deve compreender tanto o espaço para cinema brasileiro e, portanto, também criar mecanismos para dizer o quanto de filme brasileiro e a diversificação desse espaço para filmes brasileiros, limitar o número de salas para um único filme e, a partir da oferta, então, criar essa demanda. Percebe? Esse é um projeto que se dá na ponta do iceberg. Ou seja, no mercado consumidor. Criar essa oportunidade no mercado consumidor. Beleza? Mas todo um projeto caminha também, por exemplo, para um caminho pedagógico. Cinema nas escolas, gente. Como a Argentina faz. E eu não digo nem assim... Eu não quero nem ser idealista de acreditar que cinema vai estar como uma disciplina na escola. Eu acho que deveria. Até porque o cinema é a arte que mais se aproxima do jovem hoje. E quando eu digo cinema, gente, eu tô falando de audiovisual, como um todo. É a arte que mais se aproxima do jovem hoje. Não ter
ensino de cinema, o ensino de imagem nas escolas é um absurdo. Completo. Então, assim, eu acredito que é necessário a disciplina cinema nas escolas, mas não a tendo, a gente precisa, por exemplo, que o currículo escolar de ensino de artes insira cinema de maneira mais efusiva. Para que a gente não fique preso à cerâmica babilônica, enquanto o jovem tá ali, cotidianamente sendo explodido de imagem. Todo dia. E quando eu digo isso, eu não tô falando que a pessoa tem que parar de estudar cerâmica babilônia. Não é para parar de estudar cerâmica babilônica. Mas esse jovem cotidianamente é exposto a um mundo em imagens, um mundo de telas. E ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe o que é cinema brasileiro. E como é que a gente pode falar de escolha não pressupondo a ideia de que essa pessoa possa conhecer? Já inúmeras vezes falei aqui com vocês também. A existência de algo não pressupõe o conhecimento sobre algo. Não é porque existe cinema brasileiro que as pessoas conhecem o cinema brasileiro. Percebe? Então, o ensino de cinema nas escolas... E aí, assim, eu aceito, pelo menos a princípio, que no currículo escolar de artes, que já é precarizado, se insira o cinema brasileiro. Mas enquanto isso não é possível, recomendo você que faz parte de CA nas universidades, em centro acadêmico na universidade, você que faz parte de grêmios estudantis na sua escola, organiza um cineclube. Organiza cineclube sobre cinema brasileiro. Exiba cinema brasileiro para sua escola. Você que é diretor de escola, coloque no currículo da sua escola, de maneira alternativa, o cinema brasileiro, em um cineclube. Ofereça para os seus alunos pontos extras para que eles frequentem o cineclube de maneira alternativa, fora do período escolar. Acabou a escola, vai lá, bota um cineclube. Olha, vai ter meio ponto para a galera que assistir. Sabe? São maneiras de mitigar esse problema, de inserir o cinema no ambiente escolar e fazer com que todo esse projeto de ter o cinema no parque exibidor possa ser uma escolha para esse jovem, porque ele passa a conhecer. Lembra que eu falei? A existência não pressupõe conhecimento? Pois é. Se esse jovem conhecer, ele pode lidar com o cinema como uma escolha. Somado a isso, todo um projeto político que vai desde a cota de telas, que a gente já conversou, aumentando o número de filmes exibidos e diversificando as escolhas entre os filmes brasileiros e entre os filmes estrangeiros, e aí entre os filmes estrangeiros limitando o número de salas para um único filme, e entre os filmes brasileiros pondo a ideia de que o parque exibidor deve não concentrar em um único filme brasileiro a exibição, porque se fizer isso, gente, ocorre também uma concentração do monopólio da Globo Filmes, por exemplo. Porque se você separa 30% de salas, 30% de salas para cinema brasileiro, o parque exibidor vai exibir um filme da Globo Filmes. Então, que se diversifique esse espaço exibidor do cinema brasileiro e que haja dentro desse espaço uma condição para que o cinema independente esteja disponível. Somado a isso, mecanismos de financiamento da Condecine. Então, regulamentação de streaming, por exemplo, para que o cinema estrangeiro não venha aqui, porque é isso que acontece, sobretudo com o streaming, vem aqui, produz riqueza com o público brasileiro, com o espectador brasileiro. É isso que acontece, né? Vamos pegar em termos de sala de cinema. Vem Vingadores aqui, 90% das salas disponíveis para Vingadores. Aí vem Vingadores aqui, vem a Marvel, a Disney, produz riqueza em 90% das salas brasileiras e leva tudo para fora. Evade todas essas divisas. Você, cidadão, que tá acreditando que eu não vou pagar com o meu dinheiro pra fazer filme ruim brasileiro e etc e tal. Não, cara. O seu dinheiro foi pago ali no parque exibidor e tá indo pra fora. Esse dinheiro é da Disney agora, não é mais teu. Não é do Estado. O que a Condecine faz pra alimentar o Fundo Setorial Audiovisual, através da Ancine,
É reter parte desses recursos que vão pro estrangeiro para financiar a indústria local. Acontece que o streaming não tem esse recolhimento. Não tem esse recolhimento. Porque não é regulamentado. Então, o streaming ele encontra aqui no Brasil, assim, pudim, é moleza. Vem aqui, ganha dinheiro e leva pra fora. Nada é recolhido. Aí tá tramitando no Congresso o projeto de regulamentação de streaming que delimita 3% desses recursos para Condecine. 3%, gente, isso é ridículo. Isso é ridículo e tem gente que acha que isso é um atraso. E fica replicando discursos absurdos por aí, mentirosos, de que esse dinheiro vai sair do seu bolso. De que esse dinheiro vai estar no final, no consumidor final. Consumidor final que vai pagar esse custo. Pelo amor de Deus. A Netflix aumenta o valor dos seus planos cotidianamente. E não tem nada de Condecine. Sabe? Então, regulamentar o streaming, regulamentar as salas de cinema com espaço, de fato, para cota de telas e diminuição de espaço para um único filme estrangeiro. E, portanto, diversificar, inclusive, a oferta de filmes estrangeiros, gente. Porque Homem-Aranha pega todas as salas. Vingadores pega todas as salas. Eu quero ter opção, inclusive, para assistir filme estrangeiro. Quero ter opção, inclusive, para assistir filme estrangeiro. Eu quero ter opção para assistir filme brasileiro. E a cota de telas, a regulamentação do streaming, todos esses projetos são, lá da ponta do consumo, projetos para mitigar esses problemas. Que, justaposto a um projeto de educação, faz, portanto, fazer conhecer o povo o cinema brasileiro, para que não esteja só disposto, mas que esteja conhecido, a gente possa ter acesso à sala de cinema. Vale dizer, para completar agora, de verdade, que não é culpa do professor o cinema não estar nas salas de aula, tá? É um projeto político, e esse projeto político precisa caminhar com uma reforma curricular que acompanha a formação do professor. Não adianta a gente pegar a ponta do iceberg, porque, por exemplo, teve um projeto de lei de 2014 da Dilma que tramitou e que passou da inserção de cinema brasileiro nas escolas. Isso já existe. Só que é um projeto que atacou só a ponta do iceberg. Então chegou assim para as escolas e falou: agora é obrigado a passar cinema brasileiro nas escolas. Se vira. Só que esse professor, tão quanto o aluno, não conhece cinema brasileiro. Esse professor, tão quanto o aluno, não tem uma formação sobre cinema brasileiro para ensinar sobre isso. Então não é culpa do professor que o projeto de 2014 não tenha funcionado. Inclusive, esse projeto é extremamente precarizado porque culpabiliza o professor pelo seu insucesso. Esse é um projeto de longo prazo. O projeto de educação em cinema brasileiro nas escolas é um projeto de longo prazo que demanda de formação. A gente precisa da inserção de cinema nas escolas e, mais uma vez, isso não significa dizer necessariamente, apesar de eu acreditar que precisa, da inserção de uma disciplina sobre cinema. A gente precisa, por exemplo, de currículo escolar de arte. A gente pode ter o CA, o Centro Acadêmico na universidade, ou o Grêmio Estudantil na escola organizando um cineclube. A gente precisa da direção da escola organizando um cineclube e fornecendo ponto para o aluno fazer parte do cineclube. Mas isso não significa dizer que é culpa desse indivíduo, desse trabalhador que está lá cotidianamente, o insucesso de uma lei que atua na ponta do iceberg. Porque, mais uma vez, a disposição de determinada coisa, e portanto o cinema brasileiro, ele existe. Mas a existência de algo não pressupõe o conhecimento de algo. E se esse professor não tem formação para falar sobre essa coisa que existe, esse professor simplesmente vai pegar um filme qualquer que ele viu na internet, vai botar para os alunos, vai ficar sentado e vai esperar eles assistirem. Porque ele é obrigado a colocar o filme. É isso que vai acontecer. E aí o insucesso dessa política recai sobre o professor, que não fez de maneira certa. Mas ele não foi ensinado a fazer. Não tem formação. Então o projeto de lei de 2014 da Dilma Rousseff demanda de um projeto de longo prazo, de formação, antes de tudo.
Tá bom? Agora sim, finalmente, curtiram o vídeo?